Venda da SAF do Vasco avança e Leila Pereira pode pintar no Gigante da Colina a partir de 2028. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre negócio fechado por zagueiro, atualização importante. Falaremos também sobre Marino e Inestrosa. Estaria de saída do Vasco da Gama, notícia que também vem ganhando aí o noticiário vascaíno nos últimos dias. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar nesse vídeo, meu amigo. Antes do vídeo continuar, eu me apresento. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Todos os dias a gente fala sobre o nosso Vasco da Gama aqui em pelo menos 2 edições. Essa aqui é a segunda edição de hoje. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Já somos mais de 232 mil vascaínos aqui. E deixe o seu like também, que é muito importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos aqui na plataforma, beleza? Deixou o seu like? Se inscreveu? Então, bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E, bom, eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre a SAF do Vasco da Gama. Informação do amigo Joel Silva, é que o Vasco encaminhou ontem para os advogados de Marcos Lamáquia mais uma versão do contrato de venda da SAF do Cruz Maltino. E caso o grupo ali, né, do Lamáquia, os advogados do Lamáquia, aceite essa versão, essa nova versão do contrato enviado pelo Vasco da Gama, o memorando de entendimentos pode ser assinado. A chegada de reforços, inclusive, no Vasco da Gama para essa próxima janela de transferências depende disso. Afinal de contas, o dinheiro da venda do Ryan, por exemplo, já está comprometido para outras contas, né? Meu cachorro deu o ar da graça ali, né? Apareceu ali rapidinho. Grande Bidu, tá aí brincando no sofá. Vida boa, não sabe o que é Vasco, né? Então pra ele tá uma maravilha, não se estressa com Vasco, não tem perturbação, é só alegria, é só comer e dormir, né? E mais nada. Enfim, como eu tava falando, essa situação da SAF do Vasco. Os advogados do Vasco enviaram ali, o grupo jurídico do Vasco, né, enviou aos advogados do Marcos Lamáquia mais uma versão do contrato de venda da SAF. Eles vão analisar, estando tudo ok, o memorando de entendimentos vai estar assinado. Então é um avanço importante nessa venda da SAF do Vasco. A informação é do companheiro Joel Silva. E ontem surgiu uma informação também do portal R7, que o Vasco teria interesse em ter a Leila Pereira na sua SAF, né? Comandando ali, de certa forma, o futebol num futuro próximo. O Pedrinho, presidente do Vasco, já declarou que gostaria de trabalhar com a Leila, se fosse possível, né? Isso não é segredo para ninguém. E o presidente do Vasco tem um ótimo relacionamento, né? Com a Leila, com o José Roberto Lamáquia, que é o marido da Leila, e principalmente com o Marcos Faria Lamáquia, que é o enteado dela e que está negociando ali a compra da SAF do Vasco. Recentemente, a Leila Pereira disse, né, que quer ser dona de um clube. Ela deu uma entrevista ao podcast da Andréa Sadi e disse que tem vontade, né, de ser dona de um clube. O mandato dela no Palmeiras vai até o final de 2027. Ela não vai permanecer no Palmeiras após 2027, né, vai deixar o Palmeiras, até porque ela não pode ser candidata à reeleição. E depois disso ela pensa em administrar outro clube. E aí, é claro, né, uma coisa vai ligando a outra. Como é a família dela, né, que está comprando, o enteado dela está comprando, ou pelo menos negociando para comprar a SAF do Vasco, tem esse rumor que a partir de 2028 ela pode estar ali no Vasco também, né, nessa administração da SAF do Vasco. Isso a gente só vai saber com o tempo, né, meu amigo? Por enquanto é apenas disse-me-disse da imprensa. Bom, vou falar agora sobre negócio fechado por zagueiro. O Vasco acionou a cláusula e estendeu o contrato de empréstimo de Robert Renan junto ao Zenit da Rússia. O novo vínculo agora de Robert Renan com o Vasco da Gama vai até dezembro. A opção de compra do jogador no término do contrato desse empréstimo, né, que termina agora em dezembro, continua no mesmo valor, 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista Fábio Azevedo e foi confirmada pelo jornalista Vene Casagrande. Então, está confirmado o negócio fechado, martelo batido. O Vasco estendeu ali o empréstimo, né, do Robert Renan, que ia terminar agora no mês de junho, até o final da temporada. Então, ele fica no Vasco pelo menos até o final do ano. O Robert Renan, que nesse momento é o principal zagueiro do Vasco, né? Robert Renan é o principal zagueiro do Vasco nesse momento.
Tá ali o Carlos Cuesta, o Saldívia, que não inspira confiança. O Robert Renan também dá suas vaciladas, mas nesse momento é o nosso melhor zagueiro. Então o Vasco realmente não podia perder, né? E fez certo em renovar o contrato do Robert Renan. Agora falaremos aqui sobre Marino Inestrosa, que pode estar de saída do Vasco da Gama. O perfil Colina 1927 trouxe uma informação importante envolvendo, né, o Marino Inestrosa e revelou que os representantes do atleta haviam pedindo ali uma autorização ao Vasco para buscar um novo clube para o jogador. O Inestrosa estaria insatisfeito, né, não conseguiu se adaptar ali ao Vasco da Gama e os empresários buscariam ali um novo caminho, né, para ver se ele consegue reencontrar o seu bom futebol. Além do baixo desempenho dentro de campo, o Marino foi um dos principais alvos, né, das organizadas do Vasco no protesto que aconteceu no CT Márcio Barbosa. Então foi essa a informação dada pelos amigos do Colina 1927, mas oficialmente os empresários, né, do Inestrosa negam. Dizem que o jogador tá satisfeito no Vasco, que quer dar a volta por cima, que está se adaptando ao futebol brasileiro e que vai conseguir ainda no próprio Vasco dar a volta por cima. Essa é a informação oficial dos empresários, mas existe esse rumor de uma possível saída. O São Paulo tem interesse na contratação do Inestrosa e até estuda oferecer alguma coisa ali para o Vasco, junto com a Arboleda, enfim. A gente vai acompanhar essa situação aqui. Que história é essa de que o Vasco quer a contratação de uma joia do Boca Juniors? Vem da Argentina a informação de que o Cruz Maltino monitora a situação de Dilolo, zagueiro de 22 anos de idade, titular absoluto do Boca Juniors, e ele esteve nas 6 partidas que o Boca disputou, por exemplo, na Libertadores. Cláusula de rescisão de 100 milhões de reais. Jogador com passagem por seleção de base da Argentina, temporada de 19 jogos e 2 gols. Informação que surgiu na Argentina foi confirmada por setoristas do Vasco. Houve uma sondagem ao staff do atleta, ainda com negociações embrionárias. Mas dá para dizer que a chance desse negócio avançar é muito pequena. Isso porque hoje o Dilolo está avaliado em 7 milhões de euros. E para negociá-lo com o Vasco, certamente o Boca exigiria uma compensação financeira ainda maior. O que é realidade para o Vasco hoje é a extensão do contrato de empréstimo com o Robert Renan. O atleta fica até o fim da temporada, não vai haver a necessidade da compra do jogador, que custaria mais de 8 milhões de euros. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pela primeira vez se pronunciou sobre a possibilidade de seu enteado, Marcos Lamáquia, adquirir a SAF do Vasco. Foi numa entrevista a Andréa Sadi que a presidente alviverde disse, abre aspas, eu não tenho nada com isso. Meu enteado está negociando com o Vasco sim. Ele tem a vida completamente independente da do pai dele. Nem trabalha conosco. É totalmente independente, pessoa correta. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono será um grande negócio. É uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Acho um grande negócio. Ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo. Bora guardar essa frase da Leila, assegurando que não há nenhuma relação do Marcos Lamáquia com ela. Isso porque nos bastidores o que mais se escuta é que a Leila Pereira, que deve deixar o Palmeiras no fim do ano que vem, quando se encerra seu mandato, pode ter participação no Vasco. Com a lembrança de que o Vasco da Gama era o time de coração da Leila até se casar com o José Roberto Lamáquia, esse palmeirense de 7 costados, fundador da Crefisa e pai do Marcos Lamáquia. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!